amigos. Está conosco hoje Pedro Lucas Moro, um jovem espírita que é acadêmico de psicologia e escritor. Pedro já escreveu os livros de poesia não espíritas Sombra, Terra e Céu, e também o livro O Eu e o Lá Fora. Ele vai nos falar sobre a arte na visão espírita. Logo após, vamos ver a mensagem do Momento Espírita, cujo trabalho da Federação Espírita do Paraná nasceu em maio de 1992, na presidência do saudoso amigo Napoleão de Araújo, e chega aos nossos dias com uma larga estatística de benefícios. Olá, Pedro, que alegria falar com você. Oi, Ivone, alegria é minha, é um prazer enorme estar aqui hoje. Na obra de Allan Kardec, nós encontramos referências à arte? Sim, em obras póstumas, Kardec já nos chama atenção para o fato de que a arte espírita oferece o vislumbre da vida pós-matéria. E ele nos vai dizer, ipsis literis, né, que quando a criatura nada percebe atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, em que ela se concentre em seus pensamentos, senão no ponto em que se encontra. Ele faz essa pergunta, né? O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades. E ele continua dizendo que o ideal paira exatamente nessa região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento, que a vida corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Então, Kardec, logo de início, nessa citação, ele já nos traz que é através da imaginação, né, do que o espírito alcança, é que vai ser possível alcançar essa sublimidade através dessa arte. Nós sabemos de autores espíritas consagrados que em suas obras trataram da arte. Quais autores você citaria? Dois grandes espíritos que nos guiam através de suas obras e de todo o seu serviço à humanidade são Emmanuel e Leon Denis. Em O Consolador, Emmanuel vai dividir o livro, né, a obra em ciência, filosofia e religião, que são os três pilares do espiritismo. E de modo curioso e muito belo, na segunda parte do livro, que é a filosofia, o benfeitor Emmanuel abrirá um subcapítulo chamado Sentimento. E o primeiro tópico desse subcapítulo se chama justamente arte, né? E claro que isso não é fruto do acaso. Emmanuel traz esse elo forte entre sentimento e arte, sendo a arte a forte expressão do sentimento. Ele também traz, além de ser também o sentimento, o alvo da manifestação artística, né? Ou seja, a arte ela é a expressão do sentimento, assim como também responsável por atingi-lo. E aí Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, ele vai nos dizer que a arte bem compreendida é um meio de elevação e de esclarecimento, ao qual desanuvia a visão cega pelo materialismo. Então, Leon Denis nos chama a atenção para a grande e vital diferença entre os tipos de arte, como a gente vê hoje em dia, né? Nós podemos dizer que existe arte espírita, e se existe, qual é o papel dela? De fato, existe. Porque assim como existem as artes materiais, artes materialistas, o mundo espírita e o mundo espiritual também são possíveis de serem lidos através da arte, né? Leon Denis vai fazer essa diferenciação, dizendo que a arte materialista presta serviço aos prazeres e sensações passageiros, sem compromisso com a vida futura, que é a vida espiritual. E a arte espírita já tem o papel de oferecer o que há de melhor e mais belo, né? Ou seja, essa arte traduz as maravilhas da vida espiritual. Leon Denis sempre vai nos trazer essa discussão do bom e do belo, para que os dois estejam juntos, no intuito de que ofereçam a sublimidade mais integral. E dada a importância da arte na vida das pessoas em geral, é preciso que ela seja oferecida de maneira salutar, que é a arte espírita que tem esse vislumbre de uma vida que vai além da matéria.
E esse oferecimento de arte, ele tem que ser feito de maneira saudável, sobretudo ao jovem, porque o indivíduo que está na juventude, na adolescência, na pré-adolescência, ele busca formas de expressão da sua existência, né? E é um momento muito delicado e importante da sua encarnação. Então, assim como um instrumento mediúnico, ele deve ser educado e conduzido em suas manifestações, como as expressões de arte, né? Assim como a mediunidade tem diversas manifestações, a arte também pode ser expressa de diversas maneiras. Então, o jovem tem que ser conduzido nessa arte, tendo essa maneira de se expressar, para que ele encontre recanto para os seus sentimentos, amparado sempre, e é claro, pelo ideal do Cristo. Parece que você falando nos ocorreu que a arte ela preenche uma lacuna muito grande nas pessoas, né? E principalmente o jovem, ele dá um direcionamento mais sadio à sua existência, não é? Sim, como a gente disse, né, pelo momento que se passa, né, na existência, né, desde a pré-adolescência até o início da idade adulta, é um momento de descobrimento de muitas partes de nós, né? E nós sabemos que nos habitam partes boas e partes más, entre aspas, que eu costumo chamar essas partes más, de partes adoecidas, partes imaturas, não amadurecidas, e elas merecem muita atenção e cuidado. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, a arte conduz e ajuda a dar nome a essas emoções, porque é só dando nome, só sabendo o que são, é que nós poderemos cuidar desses sentimentos e aparar as arestas do nosso intelecto, da nossa moral. Veja, seria uma forma de se voltar para si mesmo, não é? Mas a primeira obra psicografada por Francisco Xavier foi Parnaso de Além-Túmulo, ditada por diversos espíritos muito conhecidos em forma de poesia, não é? E hoje, Pedro, como anda a poesia espírita, a arte espírita? A poesia, sendo um dos gêneros literários que a gente conhece, ela é conhecida pela capacidade de traduzir sentimentos, cenários, em palavras que tocam o coração e trazem consigo sempre uma alta capacidade de síntese, uma musicalidade, entre outras técnicas que são utilizadas, que a gente utiliza. Por isso que eu sempre digo que a poesia ela tem que ser usada não só como adereço, mas como estudo. Porque um verso muito curto, ele pode dizer muita coisa, porque a poesia tem essa função de resumir sentimentos em poucas palavras, né? Ela tem que ser muito mais do que um mero adereço, uma mera contemplação. E aí a gente sempre vai lembrar de Leon Denis, que ele fala sempre dessa união do bom e do belo. Tem que ter conteúdo, mas a beleza que vem adornar esse conteúdo torna tudo muito mais palatável. Isso é muito gostoso. Em relação ao Parnaso, né, que foi o primeiro livro psicografado pelo Chico, ele traz justamente poemas de poetisas e poetas consagrados na literatura, como os grandes Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Cruz de Souza, Olavo Bilac, Guerra Junqueiro, entre muitos outros. É uma coleção de dezenas de poetas e poetisas. E a partir desse estudo, né, desses belíssimos poemas, a gente pode perceber a fidedignidade a cada estilo desses artistas, né, que comprova a veracidade da obra, a veracidade da psicografia mediúnica, né, além da clara mudança de ótica que esses espíritos têm quando desencarnam. Um exemplo muito claro disso é Augusto dos Anjos, que é conhecido aqui, quando encarnado, como o poeta dos vermes, um poeta pessimista, poeta da morte, e quando desencarna, ele percebe que a vida não acabou. E na obra dele isso é muito belo, porque ele vai trazendo assim a visão dele do plano espiritual e como ele se enganou, né? E isso nos traz muita alegria, porque ele pôde realmente ver a verdade, né? A verdadeira vida. E além do Parnaso, né, que você perguntou, né, Ivone, sobre a poesia espírita nos dias de hoje, nós temos muitas outras obras. Um exemplo delas é Trovas de Outro Mundo, Trovas do Mais Além, todas ditadas por espíritos diversos,
ambas essas foram organizadas pelo Espírito Emmanuel, né? Existe também uma obra muito linda que se chama Como Eu Entendo, do Espírito Alta de Souza, também psicografada pelo Chico, essas três. E Divaldo Pereira Franco nos traz algumas obras do espírito Rabindranath Tagore, que foi um poeta indiano, muito lindas. Dois nomes de livros desse autor são Estesia e Filigranas de Luz. São poemas belíssimos que nos trazem assim uma atmosfera mística, sempre nos guiando para uma luz. Muito interessante, é muito gostoso, né, de conhecer esses autores e os estilos deles. Ainda existem diversas obras que a gente não aprecia como deveria, mas que guardam a sua riqueza para que possam nos oferecer, né? Sempre com essa porta aberta para um diálogo com nossos sentimentos e o vislumbre dessa beleza divinal que a poesia nos traz. Nós sabemos que todo artista tem uma imaginação muito fértil, não é? E nós perguntamos de onde vem a imaginação do artista. A imaginação que Kardec, inclusive, cita é justamente a inspiração, né? A mediunidade, assim como a arte, como eu já disse, possui uma multiplicidade de expressões. Então, é possível que o artista perceba, através da inspiração de espíritos que estejam ao seu redor, os retratos da vida maior, né? Então, o artista é um médium, como fala Emmanuel, né? O artista é sempre um médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então a gente pode dizer sim que o artista é o médium da arte espiritual. Assim como existem os artistas que trazem apenas conteúdos materialistas, mas nós vamos sempre nos atentar àqueles que trazem os conteúdos da nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Realmente nós temos que identificar na arte, né, a sua qualidade, porque nós sabemos que muitos direcionam a arte para um fim não muito construtivo, né? Então, é muito importante se observar isso. E é interessante, não é, Pedro, que a gente já ouviu depoimento de vários artistas, né? Inclusive de renome, que criam, que escrevem músicas, e músicas belíssimas, né? E diz que recebeu a música, aquela letra da música, assim, em questão de 5 minutos. A letra, né, a ideia fluiu, e o próprio escritor da letra diz, só pode ter sido psicografada, né? Sim, isso é muito interessante. A gente ouvir um depoimento de um artista que não é espírita, né? Por isso que a gente, quando fala que uma obra não espírita, ela está só a serviço do materialismo, também não é verdade, porque os espíritos estão sempre inspirando quem quer que esteja de portas abertas para isso, né? Então, o artista que está disponível para fazer uma arte do bem, ele está sendo veículo desses espíritos superiores, que é o caso das minhas obras, que não são espíritas de carteirinha, mas trazem conteúdos que sempre buscam, né, levar as pessoas a uma reflexão que as eleve o pensamento e o coração a Deus, né? Para finalizar, você poderia nos apresentar um poema? Claro. Eu selecionei um poema muito lindo da poetisa Alta de Souza, que está contido no Parnaso de Além Túmulo, psicografado pelo Chico Xavier, que se chama Ao Sol do Campo. Prossegue, semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba e em timorato avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Não aguarde lauréis de transitória estima, e se a nuvem de angústia e lágrimas te alcança, detens na própria fé refúgio e segurança, no grande espinheiral de amor que te sublima. Vara vento, granizo, injúria, lama, prova e espalha, aqui e além, a paz que te renova,
no tempo a recordar solo vivo e fecundo. Ama, serve e constrói. Onde lidas e esperas, trazes contigo a luz dos gênios de outras eras, que promovem com Cristo a redenção do mundo. É muito lindo, não é, Pedro? É realmente quem sabe apreciar, né? Quem consegue apreciar, tem realmente um grande ganho, não é? Nós queremos te agradecer imensamente por estar aqui conosco neste momento, né? Poder levar essas reflexões aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, né? E vamos voltar a conversar sobre o assunto, né? Foi muito bom falar com você, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade, foi um papo muito bom e que a gente possa sempre estar de coração aberto para a poesia, para a arte espírita, porque ela só tem a contribuir com o nosso progresso e a nossa paz interior. Muito obrigado. Você falou uma coisa muito bonita. Aquele, né, que está aberto para receber as boas coisas, ele recebe, né? Ou Sim. seja, esse veículo, né, essa possibilidade de receber as intuições do plano espiritual é frequente, ela está em todos, né? Nós é que precisamos nos sintonizar com o bem. Muito obrigada, Pedro. Nós agora vamos ficar com a mensagem do Momento Espírita e agradecemos também a todos vocês que estão nos assistindo. Muita paz a todos. Um dia desses, enquanto aguardava a vez na sala de espera, percebi solta entre as revistas uma folha de papel. A curiosidade fez com que a tomasse para ler o que estava escrito. Era uma bela mensagem que alguém havia escrito. O título era interessante e curioso. Aprendi. Dizia mais ou menos o seguinte: aprendi que não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim. Tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Que posso usar meu charme por apenas 15 minutos. Depois disso, preciso saber do que estou falando. Eu aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder por isso o resto da vida. Que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão continua tendo 2 faces. E o mesmo vale para tudo o que cortamos em nosso caminho. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlado por eles. Que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele momento, independentemente do medo que sentem. Aprendi que perdoar exige muita prática. Que há muita gente que gosta de mim, mas não consegue expressar isso. Aprendi que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar as coisas. Aprendi que posso ficar furioso, tenho o direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso. Eu aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando, e que eu tenho que me acostumar com isso. Que não é o bastante ser perdoado pelos outros. Eu preciso me perdoar primeiro. Aprendi que não importa o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso. Eu aprendi que as circunstâncias de minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto.
Aprendi que numa briga eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não quero me envolver. Que quando duas pessoas discutem, não significa que elas se odeiem. E que quando duas pessoas não discutem, não significa que elas se amem. Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão se machucar, e eu também. Isso faz parte da vida. Aprendi que a minha existência pode mudar para sempre em poucas horas, por causa de gente que eu nunca vi antes. Aprendi também que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou mais sábio. Aprendi que as palavras de amor perdem o sentido quando usadas sem critério. E que amigos não são apenas para guardar no fundo do peito, mas para mostrar que são amigos. Aprendi que certas pessoas vão embora da nossa vida de qualquer maneira, mesmo que desejemos retê-las para sempre. Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas e saber lutar pelas coisas em que acredito. A mensagem é significativa e sua autoria é atribuída a William Shakespeare. Nós poderíamos simplesmente lê-la e guardá-la na memória, mas preferimos dividi-la com você. Porque uma coisa nós também aprendemos: o que é bom deve ser divulgado.